Fala, gente boa. Bom, primeiramente, tá, eu farei uma correção. Eu tinha dito que em 1917, né, o prefeito de Joinville era o Abdon Batista. Realmente era ele era o titular do cargo, tá? Só que ele também era senador e também o estado de saúde dele não era lá dos melhores. Então, durante boa parte da segunda passagem dele com o prefeito de Joinville, isso entre de 1915 até 1921, na prática, quem foi o prefeito de Joinville durante a maior parte desse período, tá? Foi o Arthur Ferreira da Costa. Inclusive, eu tenho uma foto aqui do Arthur, né? Do nosso amigo Arthur, que é esse moço aqui, ó, com cara de quem está assistindo o jogo do Jack, obviamente não está gostando, né? Bom, o Arthur Ferreira da Costa, tá? Aqui vai uma rápida curiosidade. Ele era advogado, foi promotor público, foi empresário e foi deputado estadual por várias ocasiões, várias legislaturas. E, coincidência ou não, ele era genro do próprio Abdon Batista, né? Por que será que ele foi prefeito? Bom, nosso amigo Arthur, tá? Uma última curiosidade, assim como o próprio Abdon Batista, o Arthur Ferreira da Costa, ele também era baiano, só que ele era natural de uma cidade chamada Bom Jesus, e o Abdon era da capital, de Salvador. Bom, mas voltando, né? Voltando a falar o que interessa, que é a história de Joinville, tá? Bom, um pouco depois daquela bizarrice, daquela lei que eu tinha comentado, mencionado no vídeo anterior, isso já em janeiro de 1918, o nosso amigo Arthur, né, o rapaz aqui, o rapaz sério aqui da foto, tá? Ele baixou uma lei proibindo qualquer tipo de baile, de festa, de reunião, em toda a jurisdição de Joinville. Então, vamos supor que você quisesse dar uma festa, um baile, promover um baile público em comemoração ao aniversário da sua sogra. Então você não poderia mais fazer isso. Então, nada mais de festa, nada mais de baile. Bom, obviamente, isso a princípio pode parecer uma lei ridícula, uma lei sem sentido nenhum, uma lei até arbitrária, autoritária, mas isso tinha uma explicação. Bom, como é sabido, em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela começou ali no final de junho de 1914 e ela só foi ter um término em 11 de novembro de 1918. Então, na época, né, isso em janeiro de 18, ainda estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial. E como é sabido, a maioria gigantesca da população de Joinville ou era alemã ou era de origem alemã. Então, a própria cidade de Joinville ela passou a estar na mira das autoridades federais. Então, essa proibição de se realizar festas, de se realizar bailes públicos, era uma maneira que as autoridades, né, mais especificamente a prefeitura, encontrou de controlar a comunidade alemã da cidade, né? Então era uma forma de controlar as pessoas, né? Era uma época de guerra, com toda aquela paranoia típica, né, de qualquer época de guerra. E também, nessa mesma época, também em janeiro de 1918, o nosso amigo Arthur, né, que não brincava em serviço, ele baixou uma outra lei. Essa segunda lei, ela determinava, tá, que nenhum botequim, nenhum bar, ele poderia mais funcionar, poderia mais abrir aos domingos. Na verdade, haviam duas exceções, que eram os hotéis e os restaurantes. Eles até poderiam servir bebida, desde que fossem apenas para os seus clientes, né? Então era algo bem restrito. E também isso entra naquele esforço de controlar a comunidade alemã de Joinville, né? Bom, inclusive nessa época, isso em 2 de fevereiro de 1918, foi publicado um anúncio, né, no jornal Comércio, Gazeta Comércio de Joinville, Comércio com 2 M's e sem acento no E, né, de uma comerciante, né, uma dona de bar, né, infelizmente o jornal da época, né,
Minto, não era o Comércio de Joinville, o nome desse jornal era o Gazeta de Joinville, edição de 2 de fevereiro de 1918. Pois bem, esse jornal Gazeta de Joinville, dessa data que eu acabei de mencionar, tá, traz um anúncio uma nota bem curiosa, tá? Essa nota ela não identifica, né, quem é essa pessoa, só se sabe que era uma mulher e que ela era viúva. Ela era viúva do Jacob Fischer. E obviamente, ela era comerciante, ela era dona de um bar. Bom, ela anunciava que oficialmente o comércio dela, o bar dela, deixava de existir, ela já havia fechado, né? E a segunda parte do anúncio é assim, né? Outretanto, né? Aqui está escrito outro tanto, né? Peço a todos os meus devedores de virem saudar os seus débitos até o fim do mês de fevereiro. Será que eles pagaram? Será que eles quitaram o que eles deviam à nossa gloriosa viúva? Não se sabe. Então fica esse ponto de interrogação, né? Possivelmente também isso deve ter ocorrido com outros comerciantes que ainda vendiam, né? Naquele velho sistema, hoje desaparecido sistema de fiado, né? Praticamente desaparecido sistema de você comprar fiado, né? Será que certamente outros comerciantes de Joinville passaram pela situação da nossa gloriosa viúva, né? Será que pagaram as dívidas com ela? Bom, fica interrogação, né? Bom, eu havia mencionado, comentei ainda há pouco, que essa proibição, obviamente, né, ela valia para a circunscrição para o território de Joinville, tá? Uma coisa que é bom, que eu já estava me esquecendo, que deve sempre se ressaltar, tá? É que o território de Joinville era lá em 1918, era muito maior do que o território atual. Só a título de curiosidade, atualmente o território de Joinville, tá? O tamanho do território de Joinville é de 1.127,946 quilômetros quadrados. Lá em 1918, Joinville incluía Jaraguá, incluía Corupá, que na época não tinha o nome de Corupá, mas sim de Hansa Humboldt, né? Incluía Xireder, incluía parte de Massaranduba, incluía Guaramirim e, pasmem, parte de Araquari, lá em 1918, pertencia a Joinville, tá? Que é equivalente hoje às localidades da Corveta e do Guamiranga. Então, essas localidades que hoje são de Araquari, lá em 1918 pertenciam a Joinville. Então, todas essas localidades que eu acabei de mencionar, quem quisesse, o jaraguaense, o curupaense, o araquariense, né? Quem vivesse nessas localidades que eu acabei de mencionar e quisesse comemorar, promover um baile público, então nada de festa, nada de baile público, né? Coisas da Joinville lá de mais de 100 anos atrás, né? Obviamente eu tenho mais uma lei bizarra a comentar a você, só que isso fica para o próximo vídeo. Então, até lá!